é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Hoje vamos falar de novo sobre área e perímetro. Eu falo de novo porque, como esse é um assunto muito recorrente nas provas, a gente tem muita questão para resolver. E aqui no canal você já encontra vários vídeos em que explico esse conteúdo. Então, eu vou fazer uma breve retomada do conceito de área e perímetro e depois a gente vai resolver duas questões da banca VUNESP. Para exemplificar, eu trouxe um retângulo. Eu vou te falar que o lado maior desse retângulo mede 15 e o menor mede 3. Às vezes a gente chama de base o lado maior e a altura, o lado menor, mas também pode ser o contrário. E às vezes a gente fala comprimento e largura, tanto faz. É a medida dos lados, é isso que a gente vai utilizar para calcular tanto a área quanto o perímetro. Quando eu falo em perímetro, eu estou falando da medida do contorno dessa figura. Então, eu quero saber quanto mede o contorno. Se eu pegar um barbante, quanto de barbante eu vou usar para colar ali em cima daquele lado que mede 15, em cima do lado que mede 3, do outro lado e do último lado. Então, perímetro é a medida do contorno. Então, como eu calculo aqui? Eu vou somar 15, 3, 15, 3. Somo tudo, eu tenho a medida do perímetro da figura, portanto, 36 centímetros. Agora, quando eu falo do conceito de área, eu estou falando do espaço ocupado por essa figura. Eu quero saber aqui quantos quadradinhos, medindo 1 centímetro por 1 centímetro, cabem nessa figura. Quantos centímetros quadrados cabem aqui? Então, para calcular a área, nós utilizamos um outro processo mais rápido do que ficar contando quadradinhos. Nós multiplicamos a medida do lado maior pela medida do lado menor, em qualquer ordem. Então, é 15 vezes 3. Então, a área aqui, 45 centímetros quadrados. Então, pela última vez, perímetro, a gente está falando sempre do contorno das figuras. E vale para qualquer figura. Já a área, esse jeitinho que eu calculei aqui, 15 vezes 3, não vale para todas as figuras. Esse jeitinho vale para estas figuras aqui. Vale para o quadrado, para o retângulo e para o paralelogramo. Nessas três figuras, para calcular a área, a gente sempre vai fazer a medida da base vezes a medida da altura, ok? Ah, mas e as outras figuras? E o triângulo? E o losango? E o trapézio? Eu deixo isso para outro vídeo, que se você pesquisar aqui no canal por área e perímetro, você vai encontrar, tá bom? Vamos lá, vamos resolver duas questões da VUNESP. Primeira questão. O perímetro de um bairro é 7,6 quilômetros. Contornam esse bairro o trecho de um rio de 2,4 km, uma avenida de 1,9 km, uma estrada de terra de 2,8 km e uma rua de pedras. O comprimento da rua de pedras nesse bairro é... Veja, o próprio enunciado diz que tudo dá 7,6. Tudo, incluindo a Rua das Pedras. Então, se eu juntar todos esses e tirar de 7,6, eu tenho a Rua das Pedras. Então, minha sugestão é que você pare aqui e tente resolver sozinho. E volte para conferir sua resposta. Mas se você não tem segurança, faça junto comigo. Mas depois resolva sozinho. Então, vamos lá. O que eu falei? Eu vou somar tudo e vou tirar do 7,6. Então, eu tenho 2,8 mais 1,9 mais 2,4. Eu vou somar tudo isso e vou encontrar a medida das outras coisas, né? Do rio e das outras ruas. Depois eu descubro da Rua das Pedras. Bom, como aqui é uma adição com número, com vírgula, com número decimal, não custa recapitular, né? Vírgula abaixo de vírgula. Faça a conta, normalmente, esquece vírgula, mas depois na resposta, observe a posição dela, tá? Vai ficar vírgula abaixo de vírgula. Então, vamos lá. A gente vai somar aqui o 8 mais 9, o 4 e tal. Vai dar 1, daí vai. Somei ali, 2, 4, 5 com 2 dá 7. 7, só somei. Mas o enunciado está falando que tudo é 7,6. Poxa, então é 0,5. 0,5 quilômetros é a medida das Ruas das Pedras. Mas eu não tenho a resposta 0,5 quilômetros. Repare que as alternativas estão em metros. Então, nós temos que converter. 0,5 quilômetros é a mesma coisa que meio quilômetro. E a metade de 1 quilômetro é a mesma coisa que 500 metros. Nossa, mas eu vou esquecer isso na prova. Então, você vai gravar o seguinte. Que em 1 quilômetro, nós temos 1.000 metros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, meio quilômetro, 500 metros. Ah, mas essa dúvida de conversão aqui, eu me lembro quando eu estudei, eu tinha uma tabelinha. Beleza.
procura por unidades de medida aqui no canal, que em vários vídeos eu trabalho essa conversão de medidas, tá bom? Vamos para a próxima questão, também do Unesp. Aliás, as duas questões são da mesma prova, tá? Elas são da prova da Vigilância Sanitária de Sorocaba. Uma piscina tem uma capacidade de 30 mil litros de água. Então, cabe tudo isso de água lá. O desenho a seguir ilustra a forma da piscina, que em todos os vértices tem 90 graus. O Sado fala isso para garantir que essas figurinhas aí, que essa figura ela é formada por quadrado e retângulo, tá? O perímetro e a área da superfície dessa piscina, respectivamente, são... Perímetro é o que mesmo? Contorno. Então, eu vou descobrir o contorno dessa piscina. E como que eu vou descobrir o contorno? Repare que ela tem um pedacinho lá em cima que não tem medida. Nós temos que descobrir essas medidas, para depois calcular o perímetro e depois calcular a área, né? Então, vamos lá. Repare que do lado esquerdo, eu tenho uma medida de 4 metros. E do lado direito, mede 5. Então, o que eu posso te falar? Que esse segmento vermelho mede 4, mas tem um pedacinho lá em cima. Mas tudo media 5. Então, aquele pedacinho, ele mede 1. Bom, mas se esse pedacinho do lado direito mede 1, esse verde, significa que o pedacinho do lado esquerdo também mede 1. Agora, da mesma forma, eu tenho um segmento que mede 7 e um segmento que mede 8. Observe esses dois. Um 7 e o outro 8. Então, o que eu posso falar? Que esse segmento amarelo mede 1. Por que ele mede 1? Por causa do 8, né? Eu já tenho 7, que falta 1. Então, também mede 1. Então, agora a gente pode achar o perímetro. E como que vai ser o perímetro? Nós vamos somar a medida de todos os lados. Então, nós temos 8 embaixo, 4 do lado esquerdo. Em cima, eu tenho uma escadinha, né? Então, eu tenho 7, 8, 9. Agora, do lado direito, eu tenho 5 ou 6. Volte na figura original e lembre como ela era. Tudo aquilo mede 5. Ali onde eu escrevi 1 é porque o pedacinho mede 1, tá? Mas todo aquele segmento mede 5. Então, o perímetro vai ser 7 mais 1, mais 1, mais 5, mais 8, mais 4. A soma de todas as medidas. E aí eu vou dizer, então, que o perímetro mede 26. Com isso, eu já sei que a resposta é A, B ou C. Falta a área. Acontece que aqui eu recapitulei o cálculo da área e eu falei que base vezes altura vale para quadrado, retângulo e paralelogramo. Essa figura, ela é esquisita, ela é como se fosse uma letra L deitada. Eu não tenho fórmula para calcular a área da figura de letra L deitada. Porém, nós podemos dividir essa figura em duas partes. E eu vou dividir assim, ó, um retângulo grandão e um quadradinho pequeno. E a área vai ser a soma dessas duas. Então, a área do retângulo grandão é base vezes altura, é 4 vezes 8. E a área do quadradinho também é base vezes altura, 1 vezes 1. Então, a área vai ser 8 vezes 4 mais 1 vezes 1. A área do retângulo mais a área do quadrado. Então, é 32 mais 1, 33. Então, a resposta é 26 metros e 33 metros quadrados. Bons estudos para você!